Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é o princípio de tudo. Aqui é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes. A história do Grupo Bandeirantes se confunde bem com a história da imprensa em São Paulo. E isso tudo passa pela Rádio Bandeirantes, por ser a emissora de rádio mais importante do estado e do Brasil. Era a emissora que competia com as outras emissoras que vinham de outros estados para cá e conseguiam romper aí os contrafortes da Serra do Mar e, através das ondas do rádio, traziam notícias do Rio, de Minas Gerais e tal. Mas a Bandeirantes sempre fez isso de forma contrária, espalhou a cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, para o país inteiro, com nomes fantásticos, com gente incrível. E aquilo que eu digo, empunhar esse microfone é uma dificuldade enorme, porque os profissionais que por aqui passaram foram profissionais que marcaram época e, mais do que marcar época, deixaram definitivamente a marca Bandeirantes cada vez mais forte desde o princípio da criação pelo senhor João Saad, hoje uma emissora que tem o controle da família Saad e a presidência do Johnny. Esta é uma rádio independente que é cabeça de um projeto que é o maior projeto de rádio do país e que muito nos orgulha. Empunhar esse microfone pesado é difícil. Basta você olhar na história da Rádio Bandeirantes, que não é preciso rememorar, está na cabeça de cada um dos ouvintes que nos acompanha há tanto tempo, e a gente agradece a esses ouvintes que resistiram décadas e décadas e décadas às mudanças do tempo, às mudanças da forma de comunicação, às mudanças virtuais que chegaram e chegaram mais rápido até por causa da pandemia. E por aqui as notícias foram passando. Notícias, por exemplo, da cidade mais linda do mundo. Eu nasci em Ribeirão Preto, terra que eu amo, mas São Paulo é a minha cidade, São Paulo é a cidade do meu coração. São Paulo é mais ou menos como a gente, que tem tudo que é legal, que é bonito, que é admirável e tem os seus defeitos. São Paulo, como a gente, é um organismo vivo que não para, mesmo durante pandemias. A última luz acesa resiste ao adeus da lua e à chegada do sol. São Paulo é linda pra caramba. São Paulo irrita? Claro que irrita, mas a gente não se irrita com qualquer coisa, não irrita alguém por qualquer coisa também. E, acima de tudo, São Paulo é muito maltratada. Sempre foi e sempre será, como um micro-universo gigante do Brasil, gigante, ocupada muitas vezes por políticos, alguns mal intencionados, outros incapazes, outros que nunca souberam tratar bem da nossa magnífica cidade, universo. Porque o universo é onde a gente vive. O universo de verdade não tem fim e os nossos olhos não alcançam. Aqui nós alcançamos belezas que estão à vista, com preservação de parques. Ah, mas estão meio esquecidos. Estão. A cidade toda está maltratada. Mas ainda resiste com o seu verde no meio de uma selva de pedra
que se chama carro-chefe do país, mas na verdade é um termo que não pega muito legal, não é? São Paulo é parte do Brasil. São Paulo é o Brasil. Porque dentro de São Paulo, dentro da nossa cidade, há vários Brasis. Por exemplo, o Brasil nordestino que construiu a cidade. Quantas mãos calejadas cruzaram a terra árida do Nordeste para chegar aqui e erguer a arranha-céus que me lembra o poeta. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Não é? Ou lembra outro poeta que quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. São Paulo é isso. São Paulo é uma mistura de coisas muito boas, muito legais, com coisas ruins que fazem parte do contraste do nosso país. O nosso Brasil é assim. É o país mais poderoso do mundo em termos de reservas naturais, em termos de florestas, em termos de água, doce ou salgada, rios que não param de correr, aquífero Guarani, debaixo da terra uma reserva que ninguém sabe o tamanho de água doce, uma Amazônia azul que representa as nossas 200 milhas. Tem tanta coisa aí debaixo desse mar, principalmente uma riqueza de petróleo impressionante. A Amazônia nem falar. São Paulo é parte desse organismo vivo que é o Brasil. E de verdade, eu adoro acordar aqui em São Paulo e enfrentar esse trânsito difícil que mesmo em época de quarentena resistiu. Que mesmo em época de pandemia continua difícil de você circular. Porque é difícil você parar uma cidade que não para. Quase impossível. É difícil você pedir às pessoas nessa cidade que fiquem em casa. Mesmo porque, economicamente, São Paulo é um pedacinho do Brasil e o Brasil é um país de pobres. É uma potência mundial, com tudo que tem, como o Brasil, mas é uma grande periferia. E normalmente é para as periferias que a gente diz todo dia, que fala todo dia, alô, bom dia. Alô, boa tarde, alô, boa noite. Obrigado por ter chegado e tenha um bom dia. Obrigado por continuar com a gente, continue. E boa noite, vai tentar dormir. Pô, mas é legal viver aqui, vai. Ah, mas tem o banditismo na rua, falta de segurança. Claro que tem. Em todo lugar do país tem, muito por incompetência dos nossos governos, que vivem dizendo, por exemplo, que a polícia de São Paulo é a melhor do mundo e a mais mal paga do país. Não é? Por um caldo cultural de diferença de renda. Poucos milionários, e a maioria dos milionários do Brasil está aqui, e são poucos milionários, e grande parte da população vivendo uma miséria de dar dó. Terrível. O que, inclusive, colabora para que a pandemia cada vez mais e mais e mais mate gente, tome emprego e tudo mais. Mas não dá para você acordar e não dizer parabéns, São Paulo, e abraçar quase metade do estado que mora aqui dentro. Do estado mais populoso e mais rico da União. Não dá para você acordar e não dizer bom dia, São Paulo, parabéns, felicidades, muitos anos de vida e abraçar toda essa gente que
caminha, respira, sofre, morre, mas luta pela vida. Luta pela vontade imensa de viver. Como é legal acordar em São Paulo, como é legal acordar no Brasil, que um dia há de ter políticos da altura do povo brasileiro, e quando o Brasil tiver políticos da altura do povo brasileiro, esse povo que está me ouvindo nesse momento, que não aguenta mais desmandos como um aumento de imposto, não é? Como é que você pode aumentar imposto nessa época que nós vivemos de um pesar doloroso de ausência de vidas que você está acostumado, cada dia é alguém que você conhece que parte, e ao mesmo tempo a insensibilidade dessas pessoas aumentarem carga tributária quando gente não tem nem o que pôr em cima da mesa para comer. Tá certo, isso não é legal, não é mesmo. Mas eu digo, vocês 13, 23 milhões de habitantes de São Paulo, da região da Grande São Paulo, vocês não são representados por gente que lhes merece. Bota a mão na cabeça e pensa de verdade. Esses caras aí são inquilinos do poder, mas muitos deles, alguns são legais, são bons, são trabalhadores, são honestos, mas muitos deles não são. Você não se sente representado na Assembleia, na Câmara, nem aqui, nem lá em Brasília. Você não é boa parte dessa gente que está lá e que você colocou lá, você foi enganado. Como todos nós brasileiros fomos enganados em todos os sentidos, de há muito tempo a esse dia de hoje. Mas está legal. Hoje nós vamos continuar aqui combativos e denunciando e tal, mas está legal. Vamos parar um momentinho só para dar um parabéns a você para São Paulo, porque São Paulo merece, São Paulo é linda, São Paulo é acolhedora e resistiu a tantas pragas e pandemias e a políticos ruins e a ladrões e a bandidos que a gente elege ou não, e vai resistir mais uma vez. Talvez até muitos de nós não estejamos aqui no próximo aniversário de São Paulo, mas ela vai estar. Ela vai resistir aos 468, que virá a data certa, aos 500, aos 600, aos 1000. Ela vai continuar aqui, plantada com lugares lindos que a gente nem conhece e com lugares que a gente chama de feio, porque é só uma questão de conceito. Porque pobreza não é feiura. Pobreza é produto da incompetência de gente que não deu casa para morar. Pobreza é produto de gente que só se interessa pelas mansões intermináveis que eles conseguiram com o dinheiro do povo e deixa o povo lá na periferia, naquelas casinhas de madeira misturadas com alvenaria e que compõem a paisagem de uma cidade-estado que é injusta, sim, socialmente, porque o Brasil é injusto socialmente. De verdade, o mundo é injusto socialmente. A gente é um pouco mais, ou muito mais. Isso ficou provado na crise do ano passado, por incompetência governamental, por um desgoverno desgraçado que nós enfrentamos aí, na época da Dilma e do Manteiga, que nos jogou na pior recessão da nossa história, e depois a humanidade deu o azar de enfrentar um inimigo que não conhecia e está de joelhos para esse inimigo. Muita gente já se foi e a gente chora por essas pessoas que foram. Aqui
uma das 10 maiores cidades do planeta e em todo o planeta. Muita gente ainda vai morrer, não há dúvida disso. Não podemos perder a esperança, você que tem alguém internado, você que está internado, com Covid ou não, nunca há de se perder a esperança. Muita gente não vai resistir ao vírus, mas a gente não pode perder para o vírus da falta de esperança e perspectiva. Mesmo quem não esteja aqui, temos que torcer para quem vai ficar, para continuar habitando cidades como a nossa, que foram um produto puro da garra, da luta e da própria vida dos nossos representantes, desde a chegada das caravelas até agora, dos povos indígenas que aqui viviam e da terrível marca da escravidão, com gente arrancada do seu continente de origem para ajudar a construir um país. Dentre esses tantos Brasis que tem aí, São Paulo é de verdade pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, pelo seu poder industrial, pelas suas diferenças, por aquilo que ela representa naturalmente. São Paulo é o Brasil. Nós nunca fomos, nem seremos e nem temos ideias separatistas. Nós somos parte de um grande organismo chamado Brasil. Mas que a gente é legal pra caramba, a gente é. Como é lindo o Norte, como é lindo o Nordeste, como é lindo o Centro-Oeste, como é lindo o Sul, como é lindo o Sudeste inteiro. Como são lindas as cidades do Brasil, com todas as suas diferenças. Porque as cidades do Brasil representam a miscigenação de raças, de imigrantes que aqui chegaram e de gente que se transformou na melhor raça do mundo. O brasileiro é o povo mais solidário que existe. Não há ninguém mais solidário que o brasileiro. Eu ouvi aqui uma ambulante dizendo da Atena, a gente não tem dinheiro para arroz e feijão, mas quando um tem dinheiro para o arroz, a gente troca pelo feijão. Durante a pandemia, essa é a imagem do brasileiro. Tá certo, hoje é aniversário, não dá para a gente abraçar São Paulo e nem dar um aperto de mão, cada um de nós paulistanos. Mas mesmo nessa distância concreta, feita de ferro e aço, a gente ama a nossa cidade. A gente adora viver aqui. Mesmo até que você não aceite isso, mesmo até que você, no fundo, fala, será que o Datena, como sempre, não está exagerando? Ele faz tanta crítica, como é que ele pode estar fazendo uma poesia para a cidade onde ele mora? Eu estou fazendo isso porque é a cidade onde eu moro, onde eu trabalho. Eu moro do ladinho de São Paulo, mas é São Paulo, não tem diferença. São 30 quilômetros daqui ao meu trabalho e é mais ou menos como se eu entrasse no sangue contínuo que alimenta esse grande coração do Brasil e pelas artérias entupidas pelos milhões de veículos, chego todo dia ao bairro do Morumbi e realizo o meu trabalho no sistema Bandeirantes de Comunicação. Eu amo essa cidade porque tudo que eu tinha, eu ganhei aqui. Perdi boa parte de tudo que eu tinha, perdi aqui.
mas continuo tendo esperança porque São Paulo é um sinônimo de esperança para cada um de nós. Mesmo que, de uma forma ou de outra, o rico está sendo terrivelmente abatido, combalido pela doença, menos que o pobre, mas está com medo, porque medo é inerente de classe social, e o vírus mata até quem é rico, mata menos, porque é muito melhor atendido, mas também está com medo. O pobre, sempre dentro do medo que teve basal de não ter capacidade de colocar no dia seguinte comida em cima da sua mesa, aprendeu a viver o mais difícil. E todos nós aprendemos, infelizmente, durante esse ano que passou, no planeta Terra, a conviver mais com a palavra morte. Porque a morte é parte de um aprendizado que a gente começa a mergulhar nele a partir do momento que a gente dá o primeiro choro. No momento em que a gente nasce, a gente vai aprender a morrer. Só que nunca a gente acordou pensando que poderia morrer. Hoje, a gente vive isso e pensa nisso e tem que valorizar cada segundo da sua vida, independente de você ter as suas relações sociais restritas. Você não pode aglomerar, você não pode abraçar, você tem que usar máscara. Até o nosso rosto está escondido por aquilo que nos salva, porque a vacina não salvou ninguém até agora. E nem salvará durante um ano. Daí para frente vai começar a funcionar. O que nos salva é o distanciamento social, dentro do possível, e é difícil. Numa cidade como São Paulo tem casa de um cômodo. Como é que você vai se isolar ali dentro? Ou isolar alguém que foi afetado pela doença que entrou na sua casa? E a máscara que esconde o nosso rosto, mas não esconde os nossos sentimentos de forma alguma. Quando a gente vê a cara da morte todo dia, a gente aprende a valorizar a vida. Mesmo dentro da sua casa, mesmo com a sua família, e mais dentro da sua casa e mais com a sua família, temos que ver o lado bom da coisa. Esse vírus ajudou a gente a ficar mais perto de quem a gente ama. Ajudou, pelo menos, muita gente a ter consciência de cuidar de quem é mais velho e fica em casa e não pode trabalhar. Se a gente pensa assim e mora em algum lugar, eu tenho certeza que, de alguma forma, esses prédios magníficos que rompem o céu e fazem da nossa paisagem uma paisagem futurista em alguns lugares, ou essas casas erguidas pela mão do próprio povo, que se acumulam sem planejamento nenhum, em forma de comunidades, ou as pessoas que moram na rua, ou as pessoas que moram debaixo da ponte. Tudo isso no espaço que nos foi reservado para viver e que a gente, mesmo com todas as dificuldades, ama. Essa é uma declaração de amor que eu posso fazer para São Paulo. São Paulo é um mundão de concreto, ferro, aço, casas em palafitas, casas caindo aos pedaços, mansões exuberantes, construções incríveis, parques lindos,
ruas entupidas, trânsito difícil. São Paulo é tudo isso, mas São Paulo é um montão de brasileiros correndo a cada dia atrás do seu sustento, a maioria de uma forma incrivelmente honesta e resistindo a uma crise terrível de doença e de fome. Por isso que, de fato, eu só posso dizer que não tem como a gente não abraçar virtualmente os milhões de brasileiros e estrangeiros que fizeram dessa cidade o que ela é hoje. Que você que mora em São Paulo e que de uma certa forma não encontra razão para ser feliz, não perca a esperança. Porque as nossas construções resistiram ao tempo. E acredite, você faz parte delas. Porque cada um dos seus antepassados colaborou para botar aquele tijolinho ali, aquela janela que, como diria o poeta, ali sorria ali do lado, aquele elevado feio que corta a cidade. Para a maioria de nós, para quem está aqui desde o início da sua vida, em cada pedaço da cidade tem um pedaço da história da sua família. Tem um pedacinho seu. Não deixe nunca de amar a tua cidade. Porque se você deixar de amar a sua cidade, por qualquer motivo, você estará deixando de ter o chamado orgulho próprio. Estará deixando de agradecer cada minuto que Deus lhe dá para viver. E se você está vivo no meio de tanta gente morta, é porque tem uma missão para você proteger essas pessoas que aí estão, de ajudar, de colaborar. E a gente tem que agradecer a esses heróis da cidade que nos protegem tanto, socorristas, bombeiros, médicos, enfermeiros, que todo dia acordam com a vontade de salvar uma vida. Pense assim. Primeiro, procure salvar a sua esperança, porque sem ela não há por que pensar no futuro. E pense em São Paulo, em termos cronológicos, como uma mocinha que já vai apresentando alguns sinais de envelhecimento, mas que é muito jovem, perto de cidades milenares que nós temos no mundo. Pense em São Paulo como um jovenzinho que está começando ainda a dar os primeiros passos da sua história, mesmo que já com os cabelinhos embranquecidos. Pense na nossa cidade como você tem que pensar em você. Faça com ela. Resista a tudo e a todos como ela resistiu até hoje. Parabéns, São Paulo, RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena.